Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo. Só para quebrar o gelo. Nós vamos falar sobre a revolta dos mares, tá? Dos malés. E, introdutoriamente, eu gostaria de falar que eu estudei algumas coisas a respeito. Eu percebi que no ano de 1754 ao ano de 1817, deu-se origem a algumas guerras na região da África e tinha alguns mercadores de escravos que trouxeram da região da África de sudanesa, trouxeram alguns escravos logo no início do século XVIII para o Brasil. E aí se começou então a trazer esses escravos para cá. E esses escravos, eles eram chamados de malés porque era o significado da identificação que eles eram muçulmanos. Eram negros que professavam a religião muçulmana. E uma curiosidade que eu percebi que na saudação Salam Aleikum, tem o nome malé no meio, e quer dizer entre o malé, a paz de Deus esteja com todos vocês. Amém. Né? Amém. É interessante. Então eles eram negros muçulmanos, e eles tinham a língua árabe, e aqui aprenderam também o português. E eles eram um tipo de negros diferenciados aqui no Brasil, porque eles eram pessoas que tinham uma certa cultura, eles sabiam ler, sabiam escrever, eram pessoas que não eram simplesmente leigos, simplesmente escravos. Era uma sociedade que pensava, que já tinha dentro de si um senso de liberdade, dentro de si já tinham a vontade de querer realmente se ver livre dessa situação. Nós vemos que a revolta, e eles não eram submissos, eram pessoas que não eram submissas. E um fato importante, através desse estudo, é bom a gente estudar e pesquisar, nós podemos analisar quando a pessoa ela tem instrução, ela sabe reivindicar os seus direitos. Embora oprimido, mas eles tinham dentro de si essa questão de reivindicar os seus direitos. Eram pessoas que tinham dentro de si achavam um potencial e não poderiam viver daquela maneira, na situação da qual eles se encontravam naquele momento. A revolta ocorreu na cidade de Salvador, província da Bahia, entre 24 e 27 de janeiro de 1835. Os negros islâmicos, eles tinham a necessidade de querer ser livres. Alguns já eram livres porque tinham algumas atividades já paralelas, alguns eram pequenos comerciantes, outros eram alfaiates, já tinham uma certa posição. Mas mesmo assim, olhando para os seus co-irmãos, eles sentiam essa necessidade de gerar essa revolta para que alguma coisa ocorresse ou acontecesse. Então eles se organizaram e deram início a essa revolta chamada Revolta dos Malés. Esses revoltados eram cerca de 1.500 pessoas, insatisfeitos com a escravidão africana. E também tinha a imposição do catolicismo, que era a religião predominante no Brasil. Né? Como eles já tinham uma outra ideologia religiosa, eles tentaram confrontar, eles tentaram ir contra, se oporam. Né? Se oporam, por que eles se oporam? Porque eles já tinham formado dentro de si um período que era, no caso, entre aspas, seguir um Deus, ter a sua religião, a sua crença, como até hoje essa religião, se não me engano, é a segunda religião maior do mundo, que é a religião do Islã. O objetivo principal dessa guerra era a liberação dos escravos. E também eles já tinham uma ideologia de organizar, de tentar com essa revolta, organizar uma república totalmente islâmica no Brasil. Né? Eles queriam, o primeiro foco deles era combater o catolicismo, porque era a religião que era imposta aqui no Brasil. Confiscar os bens dos mulatos, dos brancos e de outros negros que não eram também que professavam a mesma fé. Eles quiseram, de alguma maneira, bloquear eles, de alguma maneira eles tentaram fazer com que essas pessoas eles também ficassem sobre a autoridade deles. Então eles queriam implantar essa república. Como é que foi o desenvolvimento dessa revolta? Eles fizeram um acordo e se reuniram e chamaram algumas pessoas de outras regiões também que tinham a mesma ideologia, né, uma ideologia forte, que eles queriam conquistar alguma coisa. E eles começaram então a planejar um ataque, para que eles viessem estar matando pessoas, estar acabando de alguma maneira com o derramamento de sangue, tentando fazer prevalecer a sua ideia. Está dando para entender aí, pessoal?
Eles invadiram os engenhos de açúcar para libertar os outros escravos e também arrecadaram dinheiro para comprar armas para fazer esse confronto. E o plano do movimento foi todo escrito em árabe. Como eu falei para vocês, eles eram pessoas bilíngues. Estavam aqui já falando português e também eles escreviam e falavam árabe. Não eram pessoas totalmente leigos, né? Eram pessoas que tinham acesso à formação, um certo conhecimento. O final dessa revolta deu porque uma mulher delatou para o juiz de paz de Salvador que eles estavam estrategando essa revolta. Esse juiz, ele aglomerou ali o seu exército poderoso com armas para combater esses revoltosos, para impedir que isso desse a ocorrer. E foi um combate violento entre os soldados e os revoltosos. Do conflito morreram 7 soldados, 70 revoltosos, cerca de 200 pessoas integrantes da revolta foram presos e foram julgados pelos tribunais. 4 líderes foram julgados e condenados à morte. E outros revoltosos foram condenados a trabalhos forçados, a extorsões e alguns foram de volta mandados para a África. E a conclusão, pessoal, desse trabalho é o seguinte: apesar de rapidamente controlada a revolta de Valé, serviu para demonstrar para as autoridades e para as elites a potência da época que essa rebelião ela causou um certo impacto e fez com que eles abrissem o olho. Isso era já no governo de Dom Pedro II. Então, para você ver como são coisas, quando as pessoas se organizam para tentar um fato, alguma coisa, geralmente aquela geração vai ser dizimada, vai ser massacrada, mas posteriormente a semente fica e ela floresce para resultado, né? E hoje eu sou um afrodescendente falando para vocês sobre isso, que eu gostaria de agradecer.